Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Bootstrap. O Bootstrap ele é uma biblioteca aberta de código-fonte e, ela permite que a gente adicione conteúdo no nosso site, conteúdo esse HTML, CSS ou JavaScript. E tudo isso de maneira muito fácil, já que ele tem muita coisa pronta, basta você fazer as referências aos objetos e as classes que ele possui. Bom, para você colocar, né, o Bootstrap no seu site, você primeiro precisa fazer o download dele. Você tem duas opções, né? Você pode evidentemente clicar aqui e baixar ele, né, fazer o download na sua máquina e utilizar ele direto da sua máquina, ou se você quiser você pode utilizar ele da internet. Se você quiser utilizar na internet, como eu vou mostrar aqui, é bem mais simples. Então você pode, aqui mais para baixo, né, um pouquinho no site do Bootstrap, tem como fazer isso. Então é só você copiar essas linhas aqui e inserir no seu HTML. Bom, eu vou abrir aqui um documento HTML. Bom, esse arquivo HTML aqui, eu vou salvar ele num local aqui. Eu vou criar uma pastinha no C2 pontos chamada teste BS de Bootstrap. E aqui dentro eu vou dar um nome, né, para ele de hello.html. Pronto. Então aqui tenho já o documento HTML e eu vou inserir os elementos de referência à biblioteca do Bootstrap. Então, como eu disse, o Bootstrap ele é uma referência, um conjunto de referências de CSS e também JavaScript, caso você vá utilizar recursos dele que utilizem JavaScript. Então eu vou começar inserindo aqui, ó, a parte que diz respeito ao CSS, tá? A folha de estilo. Então eu vou fazer aqui, vou copiar essa linha e vou incluir aqui no head e no barra head. Essa primeira linha aqui, né, ele está fazendo uma chamada à biblioteca do Bootstrap, só que ele está indo buscar lá na internet, né, num determinado endereço, tá bom? Então se você for utilizar o seu site e você não tiver acesso à internet, você não vai funcionar. Você teria que fazer o download e acessar e incluir a referência através da sua máquina mesmo. Então nesse caso ele está indo buscar lá na internet. Então vamos lá, continuando aqui na inserção das referências. Agora eu vou inserir essas três aqui, que são as referências de JavaScript. Tá? Mesmo que você não vá usar, é interessante que você já deixe isso aqui já configurado, né, para que caso você use depois, ele já está lá referenciado. Então tenho aqui as bibliotecas, né, que ele precisa, né, os arquivos que ele precisa, e a partir daí você já tem disponível tudo que o Bootstrap aqui oferece. Bom, o Bootstrap ele oferece muitos recursos, tá? Ele tem muita coisa. E a maneira mais fácil de você aprender e de você entender como ele funciona é realmente utilizando. Tudo isso através do site oficial, né, o getbootstrap.com. Tem uma versão em português, aqui é o .com.br, né, getbootstrap.com.br, que ele também explica, né, em português como utilizar e o que ele tem. Só que tem uma diferença, tá? Aqui no site em inglês ele está mostrando
a última referência, que no momento da gravação desse vídeo está na 4.3. E na versão em português, ele está fazendo referência aqui à versão 4.1. Entre essas duas versões aqui, você pode ficar tranquilo que não tem muita diferença não. Já se tivesse uma versão, por exemplo, da 3 para a versão 4, aí sim teria bastante diferença, tá bom? Mas na versão 4 mesmo não tem problema nenhum. Então você pode optar aí entre a versão em português ou em inglês e você escolhe qual prosseguir. Eu vou optar aqui pela inglês, que eu estou mais acostumado com ela. Bom, aqui no site do Bootstrap tem aqui documentação, documentation. Aí ele mostra, ele fala aqui, dá uma introdução, fala o que é, ele fala sobre como utilizar, colocando lá o CSS, o que nós já fizemos, e também o JavaScript. E aí ele dá aqui um Starter Template, que é um Hello World. Então a gente pode fazer esse Hello World aqui. Eu só vou adicionar esse H1 aqui e barra H1, que seria a mesma coisa do que ele fez. Tá? Então eu vou aqui no nosso exemplo, vou incluir aqui um H1, barra H1, colocar aqui um Hello Bootstrap. Assim. Vou salvar aqui e vou abrir lá no navegador. Vamos abrir aqui. Está lá dentro de teste.bs e o hello.html. Então, aqui você já pode perceber que ele apresenta o texto de maneira um pouquinho diferente. Você pode notar que a fonte ela é diferente da fonte padrão que nós estávamos acostumados lá no HTML. Tá? Então aqui ele já está fazendo uso do estilo do Bootstrap. Então significa que o Bootstrap está ok e já está configurado. Agora é só a gente utilizar. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Eu vou direto aqui nesse componentes. Tá? Depois em outras oportunidades eu vou mostrando os outros recursos. Então vou aqui em componentes e aí o primeiro exemplo aqui que ele dá é de alerta, alerts. Para cada elemento desse daqui, ele já dá como ele é apresentado visualmente, ou seja, o resultado, e aqui na parte de baixo ele mostra qual que é o código fonte que ele utilizou para cada item que ele fez aqui em cima. Então eu vou pegar o primeiro aqui, esse alerta aqui. Eu vou copiar isso daqui, ele fez através de uma div, tá? Que eu vou explicar já o que ele fez, e vou colar aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está incluindo uma div class, a classe de CSS que ele está usando, a classe de estilo. Qual é, ou quais são neste caso aqui? Ele está usando a classe alert, e também a classe alert-primary. Alert-primary. Você vai notar que bastante coisa daquilo que a gente faz aqui no Bootstrap é através de classes. Então eu incluo um determinado elemento e configuro a classe de estilo que eu quero usar para ele. A partir daí, ele recebe a configuração de CSS. Vou voltar aqui no meu HTML, ou atualizar a página, está lá, o elemento configurado. E aí você pode, lógico, trocar aqui a cor para a cor que você quiser dessas daqui. É claro, existem essas cores aqui, mas também tem a possibilidade de você modificar essas cores. No caso, se você tivesse colocado essa classe aqui, alert success, de sucesso, ele teria colocado a cor em verde, Success, salvando aqui, e tá lá, verdinho agora.
E aí você vai utilizando, né, a classe ou as classes da maneira que você precisar, beleza? Bom, eu já vou falar de um assunto que provavelmente vocês estão se perguntando, é que é em relação à configuração de estilo, né, de um estilo customizado ou de uma cor diferente. Por exemplo, eu não quero que seja esse tom de verde, eu quero um outro tom de verde, por exemplo. Como que eu faço? Bom, aqui no Bootstrap ele já traz configurado já por padrão algumas classes de estilo e cores para essas classes, né? Então, como vocês podem notar aqui, ó, o Primary é um azul, né? O Secondary é um cinza, o verdinho, o Success é o verde, o Danger é um vermelhinho e assim por diante. Tudo isso é padrão do Bootstrap, mas a gente pode mudar isso, tá? A gente pode mudar. Se eu quiser mudar, por exemplo, a cor de fundo, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui no HTML e redefinir o estilo, ou criar um estilo que eu quero. Então eu vou colocar aqui, ó, style, barra style, e aí vou colocar aqui, vou criar uma classe, por exemplo, bg, tracinho, custom, né, de customizado. E vou colocar aqui um background color. E aí vou escolher um outro tom de verde aqui. Vamos pegar um verde... Oh, esse aqui tá bom, para não perder muito tempo. Então eu peguei esse tom de verde aqui e como que eu faço para aplicar ele aqui, ó? Então você pode aplicar ele colocando aqui, ao invés do Alert Success, você, colocando o BG Custom, né, o que ele vai fazer? Ele vai trocar a cor de fundo para a cor que eu escolhi lá, né, aquela cor de fundo que eu escolhi, tá? Então dessa forma nós conseguimos customizar as cores, tá? Deixa eu voltar aqui no que estava, né? Só para... Aí. Bom, então continuando aqui. Então esse foi o elemento, né, o componente que nós vimos, que é o alert. E aqui você pode notar que tem uma série de outros exemplos, né, que vocês podem ir navegando aí entre eles para poder ver quais são as diferenças. Eu vou mostrar um aqui que é um interessante, que é o de botões, né, o buttons. Ele tem aqui, ó, vários tipos de botão também, que é cada um com a sua classe, né, ó, primário, secundário, success, danger, warning, info, light, dark, link. Para você testar, é só você escolher um aqui, né, copiar, você copia lá no seu, copia e cola lá no seu código e vê o resultado. Nesse caso, a classe ou as classes que estão sendo usadas são as classes BTN e BTN Danger. Essas classes, como eu já falei, elas são já pré-definidas e já estabelecidas pelo Bootstrap. Tá? Para você saber o que usar, como usar e quando usar, é só através dessa documentação aqui mesmo. Tá? Você vai olhando a documentação aqui no site e vendo, testando, ver como que isso funciona, ver qual que é a aparência que é mostrada lá no seu site, e aí você vai entendendo e guardando, memorizando as aparências de cada classe e de cada elemento. Então, vamos lá, voltar aqui no botãozinho, atualizar a página. Olha lá, o botãozinho Danger, né? Clique aqui, que é o rótulo do botão, né? Clique aqui. Olha lá, ó, clique aqui, é o rótulo do botãozinho. Então esse é o botão. Existem outros modelos de botão aqui embaixo, ó, que você pode usar.
Tá? Então, inclusive tem os botões de outline, né, que é aquele botão que é sem fundo, e a partir do momento que você passa o mouse sobre eles, preenchem, né, o fundo. Tem o tamanho de botão, large, né, o botão grande. Para você trabalhar com o tamanho do botão, é só você utilizar a classe btn-lg para o grande, e para o pequeno a classe btn-sm. Se você não colocar nem esse nem esse, ele vai entender que é o médio, é o normal, tá bom? Bom, então esse aqui foi o componente de botão, beleza? Essa aula foi mais para mostrar como configurar aqui, ou como inicializar um projeto aqui com o Bootstrap. Mostrei aqui dois elementos, né, o alert e o button, e na próxima aula eu vou apresentar mais outros elementos, ok? Um abraço e até a próxima.